Os convidados de hoje são... E uma pedagoga com uma visão muito pessoal de educação escolar. Aliás, é pedagoga ou pedagoga? Goga. A pedagoga Patrícia Conderlise Silva. Ela é pedagoga e a gente vai conversar sobre educação, claro. Patrícia Conderlise Silva, venha pra cá. Pedagoga. É um nome que parece doença que dá em galinha, não é? Da gogo, né? É. Mas você sabe o que quer dizer pedagogo? Eu presumo que Era na deve ser Grécia, educador, ou não? era pedagogo, era quem levava A criança? pedra de criança, né? Quem levava as crianças para um lugar onde eles iam estudar alguma coisa. Né? E onde os efebos iam ser traçados pelos filósofos. Academia. Hein? Naquele tempo, não é? Sim, claro que naquele tempo. Isso acontecia. Mas estou aqui até um pouco aflita, né? Porque depois do brilho do Fabrício e da beleza da Tayla, chega a pedagoga. Mas a pedagoga que une... Chega a pedagoga. Une a beleza, a inteligência. Ai, que bom, né? Gostei. Isso aqui é a frase para conquistar mesmo de cara. Você está lançando Inteligência se Aprende. Complicado. Escola... A inteligência... Eu adorei esse título. Agora, a inteligência se aprende ou se estimula? Ah, que bom. Olha que sabido você. Eu? Ótimo. Olha só, inteligência se aprende sim também. Ela se estimula, né? Mas se aprende. Eu acho que a gente costuma-se atribuir quantidade à inteligência, né? A gente fala, fulano é inteligente, muito inteligente, menos inteligente, muito inteligente, e até com o antônimo, né? É burro, né? Como se houvesse um momento não inteligente. Mas inteligência é uma característica da espécie humana. De ler dentro de si, Não, de nascer inteligente. Nós nascemos com essa característica. A gente nasce com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Mas o que quer dizer inteligente? Isso quer dizer a etimologia da palavra? Todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender, porque você tem que entender inteligência como capacidade de aprender. Né? Então, todo mundo pode aprender. Tem a capacidade. Existe pouquíssima influência genética, pouquíssima determinação genética. Depende depende do meio. Então, quando você disse para mim, estimula, eu adorei, porque é isso. O meio é estimulante de uma capacidade que todo mundo tem. Nós temos, esse programa aqui está recheado de inteligência, né? Nas 2 primeiras entrevistas, a Tayla, o Fabrício já deram demonstrações de inteligência, vamos dizer. Agora, quando eu falo em estimular, é o seguinte... Se você tem coisas que já aconteceram até comigo, eu já tive professores de matemática que eram excelentes e eu era bom aluno de matemática. E a maioria dos professores de matemática que eu tive eram péssimos. Aí eu era péssimo em matemática, porque eles não me estimulavam. Eu tinha a capacidade de aprender aquilo, mas não era estimulado porque era um professor... Aliás, às vezes o professor de matemática tem isso de querer guardar aquele mistério, porque ele detém o poder, se ele sabe a fórmula e você não sabe, sei lá. Então, quer dizer, quando eu falo em estímulo, existe um caminho nesse sentido de linhas de ensino que... Existe, certamente. Certamente, como é que você encara... Tudo parte, acho, de uma pergunta. Como é que as pessoas aprendem alguma coisa? Se você acha que a pessoa aprende por imitação ou porque alguém diz e o outro copia, enfim, de alguma maneira, não é por aí. Porque, olha só,
tudo o que a gente fala, como a outra pessoa é inteligente, sabe uma porção de coisas, ou levanta hipóteses sobre o que eu estou dizendo, por exemplo, neste momento aqui, estou que falo, contando tudo isso. Só que com tudo o que todo mundo sabe, você interfere na interpretação daquilo que eu digo. Então, se você é um professor e começa a falar de um problema e que vai por aqui, vai por ali, ou mesmo uma aula de história ou de geografia, todo mundo já pensou sobre as coisas. Ou, se não pensou, está pensando naquele momento e levantando hipóteses sobre aquilo. Então, na realidade, hoje, se sabe que essa escola arquetípica que nós frequentamos, que todo mundo aqui frequentou e ainda frequenta, ela tá entrando em decadência diante do que está acontecendo no mundo hoje. Porque você tem que propor ao aprendiz o problema e apenas orientá-lo na direção de resolver esse problema. Orientar como? Estimulando, dizendo aonde encontra informação. Você imagina, Jô, uma criança hoje, que nasce hoje, ela nasce com essa tecnologia. A escola não reconhece essa tecnologia. Ela até botou laboratórios de informática. Eu acho isso tudo inteiramente uma bobagem. Como se fosse. Não, como se você mudasse apenas a ferramenta. Tira o lápis e o papel e bota o computador. Não é por aí. Você muda paradigma. Tem que mudar paradigma, porque o mundo está mudando paradigmaticamente. Agora, hoje em dia também se fala muito assim, mudar paradigma. Mas mudar paradigma é uma coisa muito difícil. Galileu quase foi para a fogueira, né? De mudar paradigma. Então, é difícil aceitar que a escola, essa escola arquetípica quase que a gente tem, tem um guru meu, Seymour Papert, um americano, que é dessa área de tecnologia, que diz que é o único lugar que discrimina por idade, assim, 7, 8, 9, né? Quem tem 7 vai para uma sala, quem tem 8 vai para outra sala, quem tem 9 vai para uma sala. E fica todo mundo desesperado. O de 8 misturou com o de 9, o de 9 com o de 7. Cuidado. Repetiu o ano. Aí, não, os pais estão desesperados com isso, os professores também, porque ele tem 7, não tem 8, por isso que não consegue. É uma loucura. Você tem que mudar tudo isso, porque essa geração que vem se formando, né? Tem uma americana também que fala que são os cliquerati. Os cliquerati vêm por aí. Aliás, já estão chegando. Né? E imagina uma criança que interage o tempo todo com informação, nessas maquinetas, sentada ouvindo uma aula. Sentada ouvindo. Uma palestra todo dia. E ainda mais, de 50 a 50 minutos, muda o assunto, né? Agora é matemática, agora é português, agora é história, agora é geografia, agora... Sabe, esse conhecimento todo compartimentado. Que loucura isso. Fica um samba do crioulo doido, né? Na cabeça. Ou pelo menos chatíssimo. Não é? Mas aí volto a perguntar duas coisas. Primeiro, o negócio do carisma do professor. Por exemplo, você está sentado aqui falando, eu não consigo desgrudar o olho nem o ouvido de você. Você tem um carisma especial de comunicação. E tem professores que não o têm, por mais que queiram, não o têm. Isso existe ou não? Na escola ortodoxa, isso é verdade. Na escola ortodoxa, que a gente fica procurando qual é o professor, quem é aquele que consegue ter a turma... Não, sem ser na escola ortodoxa. Isso não é por aí, porque não é por aí. Mas como é que faz? Porque não é o professor que lidera, o professor propõe problemas. Bom, eu não sou visionária, no sentido vidente, enfim, não acredito nada dessas coisas. Mas eu fico tentando imaginar, com a minha idade, como será o futuro. Sabe? Como será? Porque não vai ser assim. E a escola não vai ser assim, porque ela não vai atender às necessidades da sociedade futura, essa escola. Porque, olha só, esse professor carismático que consegue ensinar né, assim, envolve a turma naquele assunto, ele está transmitindo informação, não é isso? Hoje todo mundo adquire informação aonde? No Google. Mas depende. Às vezes a pessoa não consegue nem, ou o professor, não consegue nem
usando de novo a palavra, me perdoe, estimular o aluno a ir para o Google. Não consegue, o aluno não consegue focar. Isso não é culpa, é mais culpa do professor do que do próprio aluno? Pois é, mas então vamos assim, qual é então o papel do professor hoje? É dar o foco no Google. Porque eu não preciso mais decorar tudo, eu não preciso mais esse conteudismo, eu não preciso mais. O que eu preciso é lidar com o conteúdo a que eu tenho acesso no Google. Então, eu vou te fazer a segunda pergunta, que seria o seguinte. Eu costumo diferenciar erudição de cultura. Eu costumo dizer que erudição é o decoreba, que é uma coisa meio mefistofélica, né? Que o demônio sabe tudo, mas não usa de tudo que ele sabe para nada. E a cultura, que é a assimilação da informação. Você vê essa diferença? Porque você sabe quando você está conversando com uma pessoa que é chata, inclusive porque ela não conseguiu filtrar nada do que viu, mas nem leu, do que viu na vida. E tem um sujeito que viu muito menos, leu muito menos, mas consegue transformar isso A gente fala isso, Jô, que é exatamente o que importa é a relação que você faz entre os saberes, entre as coisas que você aprende. Essa relação é que é aprender alguma coisa. Se você não faz relação, se você é só aquele erudito que sabe coisas e eu tenho uma brincadeira que eu adoro fazer, eu vou fazer, tá? Que é assim, eu sei todos os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Eu adoro fazer essa graça. Qualquer lugar que eu vou, eu faço, se eu puder. Faz, por favor. Jari, Javari, Juruá, Purus, Tefé, Madeira, Tapajós, Xingu e Tocantins, que não é afluente, mas é depois, entendeu? Que era assim que eu decorei. E aí, o que isso me adianta? Me conta. Nada. Só para fazer essa graça. Tem viajado para lá? Não, né? Não, nunca fui. Acho que nem lá adianta não conheço, sei nada. Eu só sei dizer isso. E agora, por que não me disseram assim, por que tem tantos na margem direita e poucos na esquerda? Acho que tem um negro e mais um ou dois, né? Na parte de cima. Embaixo tem vários. Realmente eu não faço mas olha só, ideia. Será que é uma questão de relevo? Por que tem tanto? Pelo menos fazer uma coisa mais inteligente, olha, né? E você tem que decorar. Não precisa decorar, não precisa estar no Google. Só a única coisa que eu decorei assim são os planetas. Só. Você sabe tudo? Sei, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão que já não é mais. Já não é mais, né? Agora, há 25 anos que você está na Escola Parque. Isso. Né? Todo mundo fala em construtivismo, uma palavra que está muito na moda, né? Claro que todo mundo aqui sabe o que é construtivismo. O que é o construtivismo, afinal? Nesse contexto, evidentemente. Eu sempre digo que eu acho que construtivismo, que é uma coisa que realmente está na moda, é a palavra que todo mundo... Você pergunta em qualquer escola, qualquer uma que você vá, bate, vão dizer que você é construtivista. E que eles são construtivistas. Mesmo que não sejam, tem milhões de construtivismos, é uma coisa complicada. Agora, eu gosto de dizer que é uma visão de mundo. Não é um método, é uma visão de mundo. É uma visão que vê o aprendiz, que vê a inteligência do aprendiz. É essa que não vai despejar conteúdo em quem vem aprender. Eu parto do princípio, e eu acho o construtivista parte do princípio, de que todo mundo deseja aprender. Não tem nada a ver com a aprendizagem escolar, mas todo mundo gosta de aprender, todo mundo, todo mundo. É interessantíssimo, a gente gosta, o homem, a humanidade é curiosa, né? A espécie é curiosa. Graças a Deus. Né? Então, o construtivismo acolhe a curiosidade, né? Porque se você pensar uma escola ortodoxa, aquela que eu frequentei, você frequentou e todo mundo aqui frequentou, ela costuma acabar com a curiosidade, ela costuma inibir a curiosidade. Ao contrário, exatamente. E ela diz assim para você, não, isso aqui só vai aprender o ano que vem. Você faz uma pergunta, não, isso aqui é do ano que vem, tá? Você já tem passado por isso. Não, isso é essa matéria do ano que vem, eu dou depois. Ou então do segundo semestre. Então, não discute ali na hora, sabe? Não propõe uma discussão imediata de uma coisa nova. Patrícia, qual foi o primeiro susto que você tomou como pedagoga? Quer dizer, há 25 anos, a modalidade de ensino
devia ser muito mais conservadora, né? Quer dizer, começando a deixar... Estamos falando em Brasil, tá? Então, os métodos de ensino eram muito mais conservadores. De repente, você é colocada diante do computador. Como é que foi esse susto ou esse alumbramento? Eu vou te falar do alumbramento. Olha, eu acho que foi a coisa mais maravilhosa. Eu fui a um congresso. Eu, nessa época, era meio ceramista ainda, que eu tive outras atividades na minha vida no passado. E aí eu fui a um congresso e encontrei lá uma argentina que trabalhava naquele momento no México, chamada Emília Ferreiro. Ela parecia uma índia, assim, com aquelas tranças mesmo que ela usa até hoje. Mercedes Sosa, mais ou menos. Tipo, a Emília Ferreiro, que é conterrânea da Mercedes Sosa, argentina, né, trabalhando no México, tinha saído por causa da ditadura da Argentina e tal, tinha ido para Genebra, estudou com Piaget. E aí, por acaso, eu fui a esse congresso e ouvi essa moça falando de alfabetização. O meu olho fez assim, revirou. Porque não era nada daquilo a que a gente estava acostumado. Sabe, mamemimomu, babebibobu, tatetitotu, aquelas coisas, método isso, método aquilo. Ela teve a ideia genial de pegar crianças analfabetas e botar um monte de coisas escritas em cartões, evidentemente é uma coisa toda controlada, uma pesquisa enorme, e perguntar para as crianças, o que é isso, hein? As crianças respondem, não, isso é para ler. E começa isso para ler. Não, isso não dá para ler, não, tem pouca letra. Isso, como é que é? Tem pouca letra? E é verdade, a pesquisa toda, hoje em dia, enfim, eu estudei isso muito. E assim, as crianças, olha só, crianças analfabetas acham que toda palavra com menos de 3 letras, 3 é a média, 3 dá para ler. 2 não. Quer dizer, Duas o PT... nem pensar. PT está fora. Agora, vê, a gente ensina para as crianças o artigo achando que é fácil, né? Uma letra. Não dá para ler, está pouca. Tanto que elas, eu já vi isso. Quando elas vão ler, bota o artigo a aranha, sei lá, era uma frase, o menininho botou, bota junto, porque essa está sozinha, não dá para ler, bota junto com aquela ali. É muito curioso. Isso é uma das coisas, é a quantidade mínima de letras para que alguma coisa possa ser lida. Isso ela é analfabeta. E nenhum adulto ensina isso para as crianças, né? Nenhum. Ele nem pensa nisso. Ia ser demitido se fosse professor. Ele não pensa, não passa pela cabeça da gente, né? Que isso é uma dificuldade para a criança, quantidade de letras de uma palavra. Não tem como imaginar. Isso foi deslumbrante. Isso foi deslumbrante. Você que é deslumbrante, Patrícia. Inteligência se aprende. Patrícia Conder Lins e Silva, E pela hoje, editora... Jo, eu estou estudando também, porque me interessa isso, né? A aprendizagem humana. É isso que me interessa, é isso que uma escola deve fazer, é procurar como facilitar a aprendizagem do outro, e não o ensino. Olha só, o foco não é no ensino, é na aprendizagem, sabe? Esse é que tem que ser o foco. O professor continua tendo seu papel, mas na aprendizagem do seu aluno, e não no ensino a seu aluno, né? Isso que é fundamental. E, para isso, agora, enfim, já estou fazendo um grupo com uma neurocientista e para descobrir as ligações disso, né? Como é que funciona. Hoje está se estudando o cérebro, se sabe coisas fantásticas sobre tudo que está acontecendo, e aí, enfim, é por aí. Muito obrigado, Patrícia Conder Lins e Silva.